Iago, queria a tua análise do jogo aí. Tu falou que já deu um spoiler no início, falando que viu uma melhora no time do Ceará, mas ainda não o suficiente para voltar a vencer, né, no Campeonato Brasileiro. Não, sem dúvida, Cláudio. E especialmente quando pega um time que é qualificado como o Fluminense. Foi uma coisa que a gente conversou até no último programa, aí, Minhoca, dizendo que o Ceará ele tinha 2 recortes completamente diferentes nessa reta final e que dentro desses recortes ele tinha um em que ele não podia desperdiçar pontos e outro que ele precisava brigar e batalhar para arrumar pontos. O problema todo, pro azar ainda mais do Ceará, é que o recorte mais difícil vem antes do mais fácil. E aí a gente viu um Ceará que ele começa o jogo, como o Léo bem disse, muito na correria, muito na intensidade, o que a gente sabe que é uma alternativa muito complicada quando você enfrenta um time como o Fluminense, que tem como característica principal a história do futebol total, né? De toca a bola, troca de posição, e não deixa o adversário respirar, e pressiona a saída de bola, e faz a bola correr, e faz o adversário correr atrás da bola. E aí, assim, o que a gente viu do Ceará tentando pressionar nos 10 primeiros minutos e criando 2 chances de gol, mas não conseguindo concretizar, né? Uma delas, acho que foi até o Kleber que perdeu. Aí já dá meio que um indício de que o jogo pode começar a complicar. E complicou. Porque depois dos 10 minutos, o Ceará parece que dá uma sentida no ritmo do jogo, dá uma baixada nas linhas, e aí o Fluminense começa a se sentir à vontade para trocar passe, fazer a bola correr e fazer o Ceará correr atrás da bola. E, assim, o Fluminense com uma formação no meio campo que é formada para marcar forte, marcar pressão em cima, com o Martinelli, com o Iago Felipe e com o André, 3 caras que marcam muito bem, que sabem distribuir muito bem o jogo. E o Ganso, que é aquele cara do toque de qualidade, né? Que se você não encaixota, não marca, ele vai deixar os caras na cara do gol, como deixou durante o jogo. E aí, assim, o Ceará ele diminui a sua intensidade e aí o Fluminense começa a chegar. Tanto que, assim, em um lance, o Fluminense mete 2 bolas na trave. Uma jogada do Arias, ele cruza, a bola chega no cano, ele bate, a bola estoura na trave, volta para o rebote, um jogador do Fluminense desmarcado, que é o Iago Felipe, ele chuta de novo e a bola explode na trave de novo, e só aí que a defesa do Ceará consegue tirar. Então, assim, para resumir, eu acho que o primeiro tempo, se você analisar bem, pelo que foi o jogo, pelo que foi o volume de jogo do Fluminense, o 0-0 acabou até que ficou barato. O Ceará ele teve 2 grandes oportunidades, só que aí, assim, entra a história que a gente repete quase que como um mantra nos últimos jogos. A fase não ajuda, o psicológico do time está destruído, e Léo muito bem citou a pitada final do desastre, que foi a falta de qualidade. E aí, assim, o Kleber, que é um cara muito útil, que foi muito útil, que ajudou o Ceará bastante no primeiro turno, que passou de ser um cara que era execrado pela torcida, a ser um cara que a torcida abraçou na reta final do primeiro turno, mostrou que, além da falta de qualidade, ele vive um momento físico muito complicado, depois daquela lesão grave que ele teve no quadríceps, e que voltou para essa reta final. E aí, assim, antes de me deter ao lance do Vina, que acontece até antes, a bola que o Kleber recebe para dar no Vina e o Vina partir em velocidade para cima, é assim, um presente. É o presente que todo cara quer para deixar o companheiro na cara do gol e já partir para a corridinha do faz e me abraça. Só que aí a bola bate, sabe-se lá onde, no tornozelo, na canela, no joelho do Kleber, e a bola que era para ser um presente para o Vina partir para tentar fazer o gol, acaba que vai a esmo, a defesa do Fluminense recupera e volta para pressionar de novo. Tem também o lance do Vina, que ele recebe uma bola que é cortada da defesa e é ligada direta, uma das poucas ligações que o Ceará tenta, já que o Fluminense joga tão em cima, joga tão à frente, e tem 2 zagueiros que não são rápidos, porque Nino e Manuel não são 2 zagueiros rápidos, então, assim, era a chance. Era tipo, recupera a bola, o time tá todo na frente, faz a ligação direta e tenta ganhar na velocidade. E o Ceará não teve o feeling de aproveitar isso. E aí isso é muito, acho, também de orientação do treinador, assim, eu acho que falta um pouco da experiência do Juca de saber formatar o time,
que, na minha opinião, falando sobre melhor do time, eu acho que a escalação do time já foi melhor. Um time mais consciente, o Ceará mais consciente da sua limitação. E aí, formando um meio-campo mais pesado, mais defensivo, para poder tentar suprir o ímpeto dos adversários, porque os adversários, atualmente, quando jogam o Ceará, é meio que assim, a parada de ter perdido o respeito. Assim, todos os adversários contra quem o Ceará joga contra atualmente vêm para atacar o Ceará. É muito difícil você ver assim um time que espera. Não, vou esperar para ver o que vai dar. Não, os times vêm para atacar, porque sabem que a fase não é ruim, sabem que a fase é ruim e que o momento psicológico é pior ainda. Pois bem, o Fluminense não abre o placar, volta para o segundo tempo, não sei o que acontece, que o Fluminense ele diminui seu ímpeto, continua cercando, mas não consegue criar chances, e aí o Ceará vive uns 10 minutos que ele começa a ter o vislumbre de, a gente tem uma chance de ir lá no contra-ataque e tentar fazer o gol. E aí o lance do Kleber, para mim, é muito emblemático, porque assim, é a chance mais clara que o Ceará tem no segundo tempo, certo? Nesses 10 minutos em que está num jogo equilibrado. E aí o Kleber prende a bola, não passa para o Vina, não passa, acho que era o Rigonato na esquerda, se eu não me engano. Não passa, prende. Aí vem o Manuel, toma, e quando tá saindo, o cara dá um carrinho por trás, já tendo o amarelo. O lance é assim, acho que se fosse para definir o lance, eu sendo torcedor do Ceará e uma pessoa que tivesse me contando sem eu ter visto o jogo, eu acharia que é uma piada de mau gosto. Porque assim, é tão grotesco que assim, você acha que é desconectado da realidade um lance como esse. E aí, assim, o Ceará fica com 1 a menos, o Fluminense aumenta o seu ritmo novamente, começa a tocar, o Ceará, que agora tem 10, vai ter que correr por 11 para marcar um time que movimenta muito a bola, aumenta muito o desgaste do time e em uma hora a brecha aparece. E aí o Arias recebe uma bola pela direita, tenta o chute, e o Cano desmarcado no meio da área aproveita o chute, só coloca o pé e desvia no contrapé do goleiro João Ricardo, que não tem nenhuma culpa, não tem nem o que fazer no lance. E aí abre o placar, tem outras chances, e aí só no final do jogo, quando o Juca aciona o Yuri e o Eric nas vagas do Vina e do Richardson, é que o time ganha uma sobrevida, mas muito na história de vamos colocar uma correria, vamos tentar imprimir velocidade, fazer uma fumaça e tentar ver o que acontece. Foram 2 jogadores que entraram com muita vontade, certo? Entraram melhor do que os que estavam em campo, e é muito sintomático até, coisas que a gente escuta o Fábio dizer, que é assim, não pode, porque realmente um time com 10 em campo, e tendo todo esse background que o Ceará trouxe para o jogo, é muito difícil um time que briga lá em cima sofrer essa pressão, mas sofreu. Só que faltou a qualidade de alguém para finalizar no gol e empatar a partida. Então, assim, o Ceará ele teve chances, só que não conseguiu aproveitar o que criou, mesmo com 10 em campo. E aí, assim, é até como eu coloco na matéria, o jogo de hoje, ele meio que coloca mais 3 palmos no abismo em que o Ceará se encontra. Por quê? O Ceará abre a rodada, já estava na zona de rebaixamento e vê os seus concorrentes mais diretos terem jogos que são considerados acessíveis de pontuar. E aí, assim, ele pode ver o Curitiba abrir 4 pontos, pode ver o Cuiabá abrir uma boa pontuação e pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense. Então, assim, o que eu vejo hoje é o mantra que eu e Léo cantamos em verso e prosa, eu acho que desde o meio do retorno. Se o Ceará entrar na zona de rebaixamento, é muito difícil para reagir e para conseguir sair. Hoje o Ceará tem 3 jogos. Um muito difícil contra o Corinthians já no sábado, lá na Neoquímica Arena, com a torcida do Corinthians empurrando. E se quiser sonhar em permanecer na Série A, precisa arrumar alguma coisa. 1 ponto ou 3 pontos, tem que arrumar alguma coisa. O ideal era que fossem os 3 pontos, para tentar chegar aos 43 e torcer por muitos tropeços dos times que estão juntos. Porque, para piorar isso tudo ainda, o Ceará está atrás de todos os seus concorrentes nos critérios de desempate. É o time que menos venceu no Brasileirão e o time que mais empatou. Então, é uma missão, assim, praticamente assim, já entrou na história da cota do milagre.
Então, é ver o que o Juca vai conseguir fazer nesses 5 dias que vai ter de trabalho. Ele já mostra a evolução do time, vendo que, assim, ele parece ser um cara que conhece mais o elenco, e por conhecer mais o elenco, ele parece conseguir formatar o time melhor que o Lúcio. Só que o problema é que a falta de experiência tão ou igual ao Lúcio faz com que ele mexa muito mal também. Então, é momento para ele tentar formatar uma equipe, tentar melhorar a análise de jogo e tentar arrumar alguma coisa lá contra o Corinthians, porque só os 6 pontos se arrumar contra Avaí fora e Juventude em casa, eu acho que não fazem o Ceará escapar, não.